Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Vamos começar o culto desse domingo, nosso culto dominical, nessa manhã. Vamos prestar culto ao Senhor Deus. Peço que você coloque seu celular no modo silencioso, possa estar desligando, se for possível, para que nós não tenhamos nenhuma interrupção, para que nós possamos prestar culto ao Senhor com integridade, com a totalidade do nosso ser. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 138 e ler todo esse Salmo. Salmo de número 138, seus 8 versículos, seus 8 versos. Graças a Deus por sua fidelidade. Salmo de Davi. Vamos ler de maneira alternada. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares. Salmo de número 138, leitura alternada. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Amém. Vamos cantar o hino de louvor ao nosso Deus, meus irmãos, hino de número 21, louvor ao Deus de Abraão. Vamos abrir nossos hinários nesse hino do Hinário Novo Cântico, hino de número 21, louvor ao Deus de Abraão. Deus de
em seu amor e para sempre engrandecer teu Redentor. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, mais uma vez, agora no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 18, dos versos 22 até o versículo 33. Gênesis, capítulo 18, do versículo 22 até o versículo 33. Mais uma vez, nós leremos alternadamente. Eu lerei os versos pares e os irmãos os versículos ímpares. Todos os irmãos encontraram? Amém? Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Disse ainda a Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos registrado o momento em que Abraão intercede pela cidade de Sodoma. Deus havia prometido destruir aquela cidade. E Abraão começa a interceder por aquela cidade onde vivia o seu parente Ló. E o que nos chama aqui a atenção nessa passagem, o que nós queremos destacar rapidamente, é como Deus se mostra solícito em perdoar até mesmo os pecadores de Sodoma. Nós percebemos que Abraão vai dizendo, se houver 50, 45, 40, 30, 20, 10, e em todas as perguntas que Abraão faz, Deus diz, se houver, eu não castigarei aquela cidade. E meus irmãos, se Deus é solícito em perdoar até mesmo aqueles homens ímpios, quanto mais em relação ao seu povo. Nós podemos chegar à presença do Senhor na certeza de que Ele está disposto a nos perdoar, a nos absolver dos nossos pecados. Nós vamos passar agora alguns instantes em atitude silenciosa de oração. Eu quero convidar você que pode, você que tem condições, a se pôr de joelhos, para que nós façamos um momento de contrição ao Senhor Deus. Depois de alguns instantes, depois de alguns momentos, eu quero convidar nosso irmão presbítero Valdeci a estar nos elevando a Deus em uma oração de contrição, de confissão e de arrependimento.
Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, mais uma vez, agora no Salmo de número 47. Salmo de número 47. Deus, o Rei da Terra. Nós iremos fazer a leitura deste Salmo. E à medida em que os irmãos encontrarem, eu peço que a igreja se coloque de pé, para que nós façamos a leitura da Sagrada Escritura nessa manhã. Salmo de número 47, leitura de todo o Salmo. Nós leremos todos a uma só voz, todos juntos, esses 9 versos. Salmo de número 47, leitura em uníssono, leitura de todo o Salmo. Vamos ler? Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Amém. Nós vamos fazer uma oração de louvor, meus irmãos, de adoração ao nome do nosso Senhor Deus. Eu gostaria de pedir que a nossa irmã Aline esteja fazendo uma oração de louvor, de adoração a Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos passar agora a palavra para o grupo de louvor da igreja, que estará continuando a conduzir a congregação na adoração do Senhor. Enquanto eles se posicionam aqui, nós sempre avisamos que durante a primeira canção nós teremos a oportunidade de trazermos aqui à frente os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que é visitante, não se sinta constrangido, mas se desejar pode contribuir também com a causa do Senhor. A graça e a paz, amém. Só um minuto, André. Queremos avisar também que hoje é o domingo da oferta missionária. Então, aqueles irmãos que vieram preparados para isso podem contribuir nesse propósito específico também. A graça e a paz, amém. Não, agora ficou mais forte. Vamos cantar: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te louvarão. Vamos louvar o Senhor com esse hino. Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltam.
preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu amor, mas que larga eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer. O que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim, como um pai se compadece dos
preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Vamos cantar alegremente essa certeza, né? Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi, meu coração lhe entreguei. Oh, quão precioso amigo ele é, salvou-me da perdição. Tirando as culpas e trevas, livrando e trazendo que não a paz do céu. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então amou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Alma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz, ó meu Senhor, aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas, a paz do céu. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então amou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Ainda celebrando com o Salmo 98, cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor todas as terras, porque Ele tem feito maravilhas. Salmo 98. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Porque o Senhor tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo, e alcançaram a vitória. O Senhor fez tão grande salvação. Revelou sua justiça entre as nações. Vamos celebrar. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Com grande alegria, ó povos da terra. Com grande alegria, ó povos da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Com grande alegria, ó povos da terra. Com grande alegria, ó povos da terra. Escutai perante o Rei, sua justiça. Ele julgará. Escutai perante o Rei, sua justiça. Ele julgará. Ele julgará. Ele julgará. A igreja pode sentar, que o Senhor continue nos abençoando.
Nós vamos fazer mais uma oração, meus irmãos, de ação de graças, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que foram recolhidos, também pela oferta missionária, e desde já intercedendo pela palavra que queremos ouvir. Quero convidar o nosso irmão presbítero José Maria, que esteja orando a Deus uma oração de ação de graças. Amém. Nesse instante, meus irmãos, a palavra está com o reverendo Fernando, pastor da igreja, que trará o sermão dessa manhã. Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. No último domingo nós falamos, com base na história do capitão do exército de Israel, acerca do perigo da incredulidade. Inclusive o resumo deste sermão está aí na capa do nosso boletim, você pode levar para casa, observar novamente com detalhes e repassar para outra pessoa que porventura precise estar alerta acerca desta realidade. Então nós vimos que naquele momento o capitão do exército de Israel, dada a sua incredulidade, ele duvidou do poder de Deus, e aí por causa disso, ele foi privado das bênçãos do Senhor. Nós vimos que um grande banquete foi dado a partir dos despojos do exército sírio, e ele não participou, e aí nós vimos também o motivo pelo qual ele não participou. A incredulidade deste homem levou para a morte. Então nós vimos que precisamos vigiar quanto a isso. Lembremos lá do lema dos escoteiros, sempre alertas. Precisamos, como disse o Senhor Jesus, vigiar e orar para que nós não caiamos em tentação e de alguma forma venhamos cometer este terrível pecado. Na manhã de hoje eu quero falar exatamente o oposto desta realidade. Eu não vou tratar sobre incredulidade, mas eu vou tratar sobre fé. Vou tratar sobre credulidade, o homem que foi crédulo, o homem que acreditou no Senhor, o homem que acreditou no chamado de Deus para a sua vida. E como isso fez diferença para ele, para a sua família e para todos nós. Convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos, portanto, meditar no chamado do Senhor feito a Abraão. Nós comentamos um pouquinho sobre Abraão na última sexta-feira. Quem acompanhou em nosso canal a transmissão do culto alusivo aos 161 anos de São Bento do Una, nós tratamos deste personagem sob uma outra perspectiva, no momento em que ele gerou um filho, esperando inclusive contra a esperança, como nós vimos, o apóstolo Paulo tratando isso lá em Romanos. E hoje nós vamos ver um episódio que ocorre antes desta realidade do filho, quando o Senhor chama Abraão e lhe faz promessas, conforme está aí o título sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão,
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Vou pedir para o nosso irmão, o presbítero Caio, fazer uma oração, pedindo para que Deus esteja nos alimentando e nos iluminando, para que nós possamos discernir a sua palavra. Meus amados irmãos, um dos conceitos mais básicos e fundamentais de todos os presentes na Bíblia é o conceito do chamado, é o conceito da vocação. Inclusive, este ano estamos estudando, junto aos jovens da UMP, este tema, vocação. Eu digo estamos porque estou presente junto com eles, acompanhando os estudos, com base no livro que leva esse nome, Vocação. Um tema, portanto, muito importante para toda a igreja do Senhor. E aí nós encontramos este conceito de chamado, de vocação, nas páginas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. No Novo Testamento, as palavras utilizadas para descrever este conceito trazem consigo a ideia de uma convocação, de um convite. Por exemplo, Jesus se utiliza da expressão chamado para descrever o seu convite para as pessoas, para que as pessoas se arrependessem e entregassem a sua vida a Ele. O conceito de chamado, conceito de convite. Isso no Novo Testamento. Com relação ao Antigo Testamento, a linguagem do chamado é usada principalmente para o povo de Deus, convocado a participar do grande propósito divino para o mundo. Ele também está relacionado à ideia de convite, mas também à comissão de juízes, profetas e patriarcas, que é o que nós encontramos aqui no texto em que nós lemos. No texto que nós lemos, nós temos aí narrado a famosa história do chamado de um homem, do principal patriarca de Israel, seu nome, até então, Abrão. E aí, como todos os outros relatos acerca da vocação, este relato também inicia com Deus falando. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem busca o homem, mostrando assim que foi o Senhor que sempre tomou a iniciativa na história da redenção. Desta forma, nós temos aqui, a partir do capítulo 12 de Gênesis, o início de uma nova abordagem divina para alcançar o mundo e restaurar a sua bênção sobre os seres humanos. Bênção esta perdida em nossos pais lá no Jardim do Éden. E aí, para isto, para abençoar o mundo, para restaurar a sua bênção sobre os seres humanos ou sobre o seu povo escolhido, Deus então escolhe um homem, escolhe um indivíduo, por meio do qual irá cumprir o seu propósito redentor. Assim sendo, as promessas a Abrão, a visão, renovam a visão que Gênesis 1
e 2, estabeleceu para a humanidade. As promessas a Abraão renovam a visão que Gênesis 1 e 2 estabeleceu para a humanidade. Tais promessas que estão contidas nesse texto que nós lemos, nos mostra a aliança de Deus feita com o homem, a fim de criar um novo povo, o qual o Senhor o porá como bênção. Deus, portanto, chama, tendo este propósito, de criar um povo, e vai pôr este povo como bênção para as nações. Porém, irmãos, eu chamo a sua atenção, porque para que esta promessa se concretizasse, era necessário a Abrão, em resposta ao chamado divino que envolvia a renúncia de várias coisas, nós iremos ver, era necessário que Abraão tomasse algumas iniciativas, que seriam exatamente as suas respostas ao chamado que o Senhor lhe fizera. Perceba, Deus lhe fez um chamado, mas era necessário Abrão responder afirmativamente a este chamado. Sendo assim, nós não podemos olhar para esse texto e não considerar as respostas de Abrão ao chamado divino. Portanto, é sobre isso que nós iremos meditar nesta manhã. As respostas de Abrão ao chamado divino. Nós vamos ver que, ao contrário do capitão do exército que nós conversamos na última semana, Abrão creu em Deus. Abrão foi crédulo quanto à palavra do Senhor. E isso, como já falei, fez diferença para a sua vida, para a sua família e para todos nós. Portanto, vejamos, respostas de Abrão ao chamado divino. Em primeiro lugar, a primeira resposta de Abrão se dá a partir de um ato. Quando eu falo resposta, não pense em palavras. Abrão não está respondendo ao Senhor com palavras, mas respondendo a partir de atitudes. E a primeira resposta que ele dá ao Senhor, a partir do chamado que o Senhor lhe faz, da vocação, é a resposta da obediência. Essa é a primeira resposta que Abrão oferece ao chamado divino, após ouvir o chamado do Senhor. A primeira resposta é obediência por parte deste homem. Onde está isso? Versículo 4, por favor, olha o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, nós estamos tratando aqui, irmãos, acerca do conceito e da ideia do chamado, da vocação. E nós temos isto espalhado nas páginas do Antigo Testamento, também do Novo Testamento. E aqui nós vemos o Senhor chamando este homem, iniciando assim uma nova abordagem, chamando pelo nome, chamando para realizar um grande propósito. E aí nós vamos ver que a partir desse chamado, Abrão responde ao Senhor. Então, após ouvir o chamado de Deus e as promessas de bênçãos que lhe sobreveriam, a saber, está aí no texto, ser feito uma grande nação, ter o nome engrandecido, ter a bênção e proteção do Senhor e, sobretudo, tornar-se um canal de bênçãos para todas as famílias da terra. Após isso, Abraão tomou uma atitude. E o versículo 4 destaca: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Tal atitude, irmãos, revela exatamente a obediência de Abrão. Obediência à palavra que ele havia recebido diretamente da parte do Senhor. Para que nós possamos entender um pouco melhor, o porquê nós destacamos aqui a obediência de Abrão, precisamos observar de perto o versículo 1. Veja aí o texto, por favor, no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, Abraão recebe um chamado, e a partir desta realidade, ele é ordenado pelo Senhor a sair da sua terra e do meio da sua parentela. Ou seja, abraçar o chamado do Senhor implicaria em abrir mão de muitas coisas, de sua terra e de sua parentela. E aí nós entendemos ainda mais a força desta exigência, quando nós percebemos algo acerca da terra que Abrão teria que deixar, e a terra para a qual ele deveria ir. E qual era esta terra? Abrão devia deixar a terra de Ur.
Abrão deveria deixar a terra de Ur. Como assim, pastor, a terra de Ur, se o versículo 4 vai dizer que Abrão estava em Harã, e ali ele foi chamado pelo Senhor? Segundo os estudiosos, o chamado que Abrão recebe do Senhor se dá quando ele estava ainda em Ur. O chamado veio em Ur, não em Harã. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 15, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, Gênesis 15, 17. Eu acabei copiando errado aqui a referência. Mas é quando o Senhor diz a Abrão que lhe tirou da terra de Ur. 15, 7. Diz assim, obrigado Esdras, Deus o abençoe. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos caldeus, para dar-te por herança. É aqui agora, tem que ser aqui agora. Gênesis 15, 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Então Deus aqui está animando a Abraão, prometendo-lhe um filho, e nesse momento ele vai relembrar do chamado do Senhor, do chamado dele para Abraão, e diz, eu te tirei da terra de Ur. Nós vamos também ver lá em Neemias capítulo 9, rapidinho, o que está escrito. Neemias 9, 7. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Então, segundo os estudiosos, quando Abrão recebe o chamado, ele estava em Ur. Eu posso citar alguns estudiosos. Nós temos o Warren Wiersbe, nós temos o Tremper Longman, nós temos o Bruce Waltke, nós temos a própria Bíblia de Genebra, que muitos irmãos têm esta Bíblia, cita esta realidade. Então, o chamado para Abrão se deu quando ele estava em Ur. Prova disso também é o versículo 1. Se você perceber aí no versículo 1, está escrito assim, disse o Senhor a Abrão. E esse verbo aí, disse, está no pretérito perfeito. E aí os estudiosos entendem que este verbo está nesta forma porque o chamado de Deus se deu exatamente anterior a este momento, quando Abrão ainda estava na terra de Ur. Tá certo? Então, explicado isso, nós vamos então continuar com a exposição. Então, Abrão tinha que deixar esta terra de Ur. Pastor, e por que implica em obediência? Porque, segundo os estudiosos, essa cidade era uma cidade extremamente requintada. Esta cidade era uma cidade próspera. Era uma cidade onde todos gostariam de morar. Vou citar o Tremper Longman. Ele vai dizer assim, a época de Abraão, Ur já era uma cidade antiga, fundada pelos sumérios muitos séculos antes. Era o auge da civilização. No antigo Oriente Próximo, ouvi falar de Ur, presta atenção aqui, no antigo Oriente Próximo, ouvir falar de Ur tinha o mesmo efeito que ouvir falar em nossos dias de Nova York, Londres, São Paulo ou alguns outros centros importantes de civilização. Perceba, irmãos, Ur era uma cidade que as pessoas gostariam de morar. E Deus diz, Abrão, sai da tua terra, sai de Ur. Então, humanamente falando, era difícil deixar Ur. No seminário, nós debatemos muitos assuntos, e muitos assuntos que são discutidos por que tantos pastores são formados durante o ano e existem muitas igrejas sem pastores. Porque sempre sai uma leva de pastores, todos os anos, dos vários seminários presbiterianos espalhados pelo país, e porque existem alguns campos sem pastores. E aí, sempre que essa discussão era tida, muitos diziam assim, a razão é porque nem todos estão dispostos a irem ao encontro a estes campos longínquos. Muitos querem ficar nas capitais, muitos querem ficar nas cidades prósperas. Há dificuldade de alguns deixar uma comodidade, uma cidade próspera, para ir para um lugar no interior, para que possa, então, ali exercer o seu ministério. E, de fato, irmãos,
quando nós olhamos para a realidade, não apenas no que diz respeito a alguns recém-formados no seminário, mas muitas pessoas têm dificuldade de abrir mão da sua cidade, uma vez que a cidade, para ele, oferece coisas boas, sobretudo se for uma cidade próspera, se for uma cidade rica. E Ur era assim. Sendo assim, irmãos, era difícil de se deixar Ur, mas Abrão deixou. Em obediência ao Senhor, Abrão deixou esta cidade próspera. Para reforçar ainda mais a obediência, nós vamos ver que quando Deus chama Abrão e lhe manda sair da terra da sua parentela, da casa de teu pai, Deus não diz para qual terra Abrão vai. Deus não diz assim: Abrão, sai de Ur e vai para, por exemplo, Jericó. Abrão, sai de Ur e vai para outra cidade, para Jerusalém. Estou aqui dando exemplos. Jerusalém nem existia nessa época o nome era Salém. Estou aqui apenas exemplificando. Deus não diz assim: Abrão, sai desta realidade e vai para esta realidade. Mas ele diz: sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E ele obedece a este chamado, sem garantia alguma, tendo apenas o Senhor como garantia. O que é muito, mas humanamente falando, ele não tinha nenhuma outra garantia. Ele não sabia para onde estava se encaminhando, qual era o seu destino final. E aí, diante disso, João Calvino, parafraseando este versículo 1, ele diz assim: eu te ordeno que vás de olhos fechados, até que, tendo renunciado a teu país, te terás dedicado totalmente a mim. Ele está parafraseando, ele vai dizer: eu te ordeno que vás de olhos fechados, até que, tendo renunciado a teu país, te terás dedicado totalmente a mim. Percebe, irmãos, a ideia aqui do desafio que o chamado estava apresentando a Abrão naquele momento. E a pergunta é: por que renúncia? E aí nós já vimos, dado a cidade de Ur, o apogeu de Ur nos dias de Abrão, e também porque a terra para a qual Abrão iria se dirigir, mesmo sem saber, era uma terra menos desenvolvida do que a sua, que apesar de ter cidades como Jericó, Gezer, Siquém, não se comparava à terra de Ur. Por esse motivo, irmãos, a decisão tomada por Abrão de deixar Ur e ir para a terra que o Senhor iria lhe mostrar, implica numa bela demonstração de obediência. Demonstração essa que o autor aos Hebreus vai destacar. No capítulo 11, versículo 8, ele vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, quando chamado, Abrão obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Porém, sua obediência, eu quero destacar isso, não estava sem fundamento. O Senhor havia lhe feito uma promessa. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abrão, portanto, fica sabendo que terá numerosos descendentes, e que eles terão domínio sobre a terra, e que ele também será recipiente de uma bênção divina, mas não apenas um recipiente, ele também será um instrumento de transmissão para outras pessoas. E aí, comentando esta realidade, o Bruce Waltke diz assim: a estrutura pactual aqui é evidente. Deus se obriga para com Abraão enquanto lhe designa uma tarefa. As ordens divinas são cumpridas na fé obediente de Abraão. De fato, a promessa engendra a capacidade de assumi-la pela fé. Portanto, Abraão, ele sai da sua terra confiado no Senhor, mas isto implica em obediência. Aplicando para a nossa realidade, irmãos, o Senhor sempre, quando nos pede algo, Ele nos dá condições para cumprirmos. Além disso, em sua graça e em sua soberania, Ele nos concede benefícios em decorrência da obediência.
promessas gloriosas, mesmo em meio a um caminho de abdicação. Portanto, que você possa obedecer ao chamado do Senhor. Obedeça. Ah, pastor, mas é difícil. Ah, pastor, mas implica renunciar a algumas coisas. Mas é Deus que está chamando. É Deus quem está ali convocando. Obedeça ao chamado do Senhor. Porque na obediência nós vamos ser abençoados. Deus promete bênçãos a Abrão. E estas vêm a ele a partir da obediência de Abrão ao chamado do Senhor. Ele deixa a sua terra, a próspera terra de Ur, e vai para a terra de Canaã. Até então, ele nem sabia que terra era essa que o Senhor o iria levar. Portanto, a primeira resposta de Abrão ao chamado divino é exatamente a obediência. Obedeçamos. Ah, pastor, essa palavra aí era bom para futuros seminaristas, aspirantes ao sagrado ministério. Porque está falando em chamado. Então, chamado é só para quem quer ir para um seminário, quem quer ir para o Instituto Bíblico. Não. Todos nós somos vocacionados pelo Senhor. Todos nós somos chamados pelo Senhor. O seu emprego deve ser tido como uma vocação. O seu matrimônio deve ser tido como uma vocação. A sua paternidade e sua maternidade, tido como uma vocação. O seu espaço dentro da sociedade, tido como uma vocação. E dentro dessa realidade, você precisa obedecer ao chamado do Senhor. Mesmo que implique em enfrentar desafios. Ainda assim, obedeça tal qual fez Abrão. Mas, em segundo lugar, a segunda resposta de Abrão ao chamado divino foi a demonstração de confiança na provisão divina. Ele obedeceu, mas ele também demonstrou confiança na provisão divina. Onde está isso? Versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Estamos tratando aqui do chamado do Senhor feito a Abrão. E aí nós já vimos que Abrão responde afirmativamente ao Senhor. Ele demonstra obediência. Ele sai da sua terra. Ele deixa a cidade de Ur e vai em direção à terra que o Senhor iria lhe mostrar. Mas aí, além desta obediência, Abrão também demonstra confiança na provação, ou melhor, na provisão divina. Também na provação, ele confiou no Senhor quando o Senhor pediu seu filho Isaque. Mas veja aí, irmãos, a primeira palavra do versículo 4. Logo após Abrão receber a promessa do Senhor, logo após Abrão receber a ordem do Senhor, veja aí o versículo 4, primeira palavra, é um verbo. Qual é este verbo? Partiu. Este verbo, segundo os estudiosos, se equipara ao primeiro verbo da ordem divina. Versículo 1. Qual é o primeiro verbo da ordem divina? Sai. Sai. E aí, segundo os estudiosos, estes verbos se equiparam. Ou seja, o Senhor diz assim, sai, e ele partiu. Sai, e ele partiu. Ele não titubeou, ele não ficou postergando, ele não ficou conjecturando, ele não ficou racionalizando, ele não ficou pensando. Sai, e ele partiu. Isso demonstra, irmãos, a confiança deste homem na provisão divina. Demonstra, sim, a sua obediência, como nós vimos, mas também a sua confiança na provisão divina. Ele sabia que ele poderia sair sem medo, porque Deus havia lhes feito promessa, como nós já tratamos no versículo 4. E aí, além desta realidade, esta confiança na provisão divina é demonstrada não apenas quando ele parte, mas também está aí no versículo 5. Porque no versículo 5 vai nos dizer que Abrão saiu de sua terra não sozinho. Mas veja aí o versículo 5. Ele levou consigo em sua jornada sua esposa Sarai, levou também quem? Seu sobrinho Ló, levou todos os bens que tinha adquirido e todas as pessoas que lhe acresceram em Harã. Veja, ele levou tudo com ele. Além do mais, o versículo 4, parte B, vai dizer que ele tinha 75 anos de idade quando recebeu este chamado.
quando recebeu esta ordem da parte do Senhor? 75 anos. Eu quero que você entenda e pense comigo que foi com todo este povo, e foi com esta idade já avançada, que ele deu início à sua jornada de fé. Com todo este povo, com todos os seus bens, com a sua idade já avançada, que ele inicia a sua jornada de fé. Mas, pastor, por que esse destaque? No antigo Iraque, que é esta região aqui que nós estamos tratando, viajar para o oeste exigia primeiro viajar para o norte, acompanhando o rio Eufrates, a fim de dar a volta em torno da perigosa região desértica. Preste atenção aqui. A viagem toda leva mais de 1.700 quilômetros. E ele faz esse percurso acompanhado de Sara, de Ló, de seus bens, como nós vimos, e de várias pessoas. É importante a gente entender isso, irmãos. Ele não vai sozinho. Não, eu vou sozinho para saber primeiro como é o terreno. Eu vou sozinho para ver como é, se vai ter perigo ou não. E a partir desta realidade, quando eu tiver certeza que eu estou seguro e que o meu povo vai estar seguro, que os meus bens vão estar seguros, aí eu volto para trazer todo o povo. Mas eu vou sozinho. Eu vou primeiro observar realmente essa situação. Não. Ele sai e já sai acompanhado com tudo que tem. Algumas pessoas, quando vão viajar à noite, elas dizem assim: à noite, eu posso até viajar, mas eu não gosto de viajar com minha família. À noite eu viajo, mas eu não gosto de viajar com minha mulher e com os meus filhos. À noite eu viajo, mas eu gosto de viajar sozinho, porque à noite é perigoso, à noite pode ter algum imprevisto, um pneu pode furar, então à noite eu sozinho, porque sozinho eu me garanto, sozinho eu me viro, eu me escondo, vou para dentro do mato, mas com mulher e menino, à noite, não, eu não viajo. Percebe, irmãos? Entendem aonde eu estou querendo chegar? Não é errado esta precaução e este cuidado que muitos demonstram, como eu falei, mas perceba que Abrão aqui, ele não faz isso. Ele não diz assim, eu vou sozinho, eu vou apenas com os homens, vou levar os mais valentes. Não, ele sai com todo mundo. Esposa, sobrinho, bens e várias pessoas. Por quê? Ele confia na provisão do Senhor. Abraão sabia quem era o Senhor. Abraão tinha da parte de Deus o estímulo para confiar em sua provisão. Como nós vimos, Deus acabara de prometer a ele que faria dele uma grande nação. E aí isso deixa implícito que Abraão teria descendentes. Tendo descendentes e tendo em abundância, logo os seus descendentes seriam prósperos e frutíferos. Logo, ele não deveria ou não precisaria temer a jornada, porque o Senhor que prometeu descendência estaria com ele, guardando e livrando de todo o mal. Percebamos, foi Deus quem buscou a Abraão, foi Deus quem entrou em aliança com ele. Logo, o Senhor que fez a promessa a Abraão é poderoso para velar pela sua palavra, e esta palavra iria se cumprir. E Abraão entendia isso. Então ele entendia, a despeito dos perigos da jornada, o Senhor que me prometeu descendência, o Senhor que me prometeu uma grande nação a partir de mim, o Senhor irá me guardar, o Senhor irá me proteger. Eu não vou sucumbir, mesmo em meio a um deserto causticante, mesmo em meio a uma vegetação seca e sem vida, eu não vou sucumbir. Abraão, irmãos, podia confiar que o Senhor estaria com ele, guardando, livrando, e o levaria em segurança até o seu destino final, a terra de Canaã. Sendo assim, o segredo aqui estava em Deus. O Deus que o chamara, o Deus que o elegera, e com certeza, como estamos destacando, iria zelar por ele e pelos seus. Por isso mesmo, este homem poderia ter confiança no Senhor. E aí, mais uma vez, o autor aos Hebreus ressalta esta confiança de Abraão na provisão do Senhor. Hebreus 11:9 diz assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé,
peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abrão respondeu o chamado divino com obediência, como nós vimos, mas também com confiança na provisão de Deus. Preciso deixar tudo? Então preciso sair desse lugar e ir para outro que o Senhor vai me mostrar? Então eu vou com todo mundo, minha mulher, meu sobrinho, meus bens e todos os povos, todas as pessoas que o Senhor me acresceu na terra de Harã, porque eu confio na provisão do Senhor. O Senhor me guardará. Aplicando para nós, irmãos, a Bíblia fala que hoje um grupo de peregrinos. Hoje existe um grupo de peregrinos que caminham pela terra aguardando o dia de entrar para sempre em sua pátria final. E a pergunta é, quem é esse grupo? Quem é esse grupo? Quem é esse grupo? Vou perguntar até todo mundo responder. Quem é esse grupo? Quem é esse grupo? Aproprie-se dessa realidade. Quem é esse grupo? Nós, irmãos. Sabe por que eu fiquei insistindo, perguntando? Para que você dissesse assim, nós. Para que você dissesse, eu. Para que você entenda que Deus está guardando você também. A igreja é algo que eu posso pensar, inclusive, nessa estrutura aqui. Mas quando eu digo nós, eu entendo que eu faço parte. Nós somos peregrinos, assim como Abrão o foi nesta época. Nós estamos peregrinando, mas nós não precisamos temer, porque o Senhor está nos guardando e nós podemos confiar em sua provisão. E a principal delas foi dita pelo Senhor Jesus. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não precisamos temer a jornada, não precisamos temer pelos nossos. O Senhor está conosco e o Senhor nos fará entrar no seu descanso. Portanto, confie na provisão do Senhor e continue caminhando, obedecendo ao chamado divino. Somos peregrinos. O Senhor está nos guardando e de fato nos guardará até entrarmos no descanso que nos resta ainda para nós, povo do Senhor. Portanto, Abrão responde ao chamado divino com confiança na provisão de Deus. Mas, em último lugar, estamos vendo aqui as respostas de Abrão ao chamado divino. Deus o chama, Deus o comissiona, Deus ordena que ele saia de sua terra e vá para outra que o Senhor iria mostrá-lo. E nós vimos que ele obedece, ele parte segundo a palavra do Senhor. Nós vimos que ele parte com todo o seu povo, com todos os seus bens, confiando na provisão divina. A viagem era perigosa, era longa, o caminho era de fato, apresentado de fato muitos obstáculos e desafios, mas ele vai com todo o povo, confiando na provisão de Deus. Por fim, ele responde ao chamado de Deus com adoração. Veja aí o versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, nós vimos que Abrão obedece ao Senhor, demonstra confiar na provisão do Senhor, e aí, em resposta a este chamado do Senhor para a sua vida, ele também oferece a sua adoração. O versículo 6 nos informa que em sua jornada, Abrão chega à terra de Canaã. Lá chegando, atravessa até a terra de Siquém. Nessa terra, o Senhor aparece novamente a Abrão e vai lhe reiterar a promessa que ele havia feito anteriormente. E aí, desta vez, o Senhor vai acrescentar mais um elemento. O Senhor vai dizer que iria dar aquela terra à descendência de Abrão. E aí, é exatamente neste momento que o texto no versículo 7 afirma o seguinte. Olha aí o versículo 7. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O versículo 8, foi o que nós lemos, mostra agora os passos subsequentes de Abrão. E novamente nos mostra que, versículo 8, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Comentando esse texto,
o já citado Bruce Waltke, que vai dizer assim: Abrão não usa um altar cananita. Seu altar é uma expressão de gratidão e consagração da terra prometida a Deus. Abrão não usa um altar cananita. Seu altar é uma expressão de gratidão e consagração da terra prometida a Deus. Dessa forma a gente percebe, irmãos, que algo marcava a jornada de Abrão. Algo marcava a jornada do pai da fé, bem como daqueles que o acompanhavam. E o que acompanhava Abrão era exatamente a sua adoração. Essa adoração era manifestada através dos altares que Abrão erigia. Sendo assim, em cada local de peregrinação, ele erguia monumentos ao Senhor. Abrão erguia monumentos a Yahvé por toda a terra prometida, demonstrando assim a sua adoração. Comentando isso, Derek Kidner diz o seguinte: o feito de Abrão fixou a bandeira, por assim dizer, no coração da terra prometida, e pôs às claras que o mando do Senhor impera por toda parte. Ele renovava a homenagem quando viajava. Ele renovava a homenagem quando viajava. Veja aí agora no capítulo 13, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E fez o que ali? E levantou ali um altar ao Senhor. Ou seja, esse homem, por todo o lugar que passava, erigia altares ao Senhor, uma espécie de marco, consagrando aquela terra ao Deus de toda a terra. Lembremos, irmãos, essa terra aqui não era uma terra fantasma. Quando eu era pequeno, eu ouvia essa história de terra prometida, eu imaginava que fosse uma terra que não havia ninguém. Uma terra que estava ali pronta, esperando Abrão chegar com os seus. Não, não era uma terra fantasma. Não era uma terra sem habitantes. Pelo contrário, era a terra dos cananeus. Era a terra de gente idólatra. Era a terra de gente que adorava outros deuses. E Abrão, nesta terra, ele começa então a erigir altares ao Senhor, demarcando assim que aquele lugar pertencia ao Senhor. Ele levanta bandeiras de adoração ao único Deus, demonstrando assim que o Senhor é o Deus de toda a terra. E isso fica mais interessante a gente pensar quando nós entendemos que nessa época aqui não existia o tabernáculo, não existia o templo móvel que era o tabernáculo, não existia o templo de Salomão, não existia o serviço formal que o Senhor haveria de fazer com Abraão, ou melhor, com Moisés e Arão, como nós vimos nas quintas-feiras. Não existia isso. Esse homem, de forma particular, fazia isso para com o Senhor, reconhecendo a grandiosidade do Deus que havia lhe escolhido. Não existia exemplos para que ele pudesse seguir. Olha, existe o exemplo de Moisés, existe o exemplo de Arão e os sacerdotes, existe o exemplo de pessoas que foram fiéis em lugares inóspitos, existe o exemplo de Daniel, que foi fiel na Babilônia. Não existiam exemplos, era ele e o Senhor. E ele começa então a demonstrar a sua adoração ao Senhor, erigindo altares, demonstrando a sua adoração diante do chamado que o Senhor fizera à sua vida. Aplicando para a nossa realidade, irmãos, precisamos, em nossa vida, em nossa jornada, tornar a adoração uma atividade constante. Não podemos limitar a adoração a momentos de culto comunitário. Não podemos. Precisamos fixar em cada área da nossa existência a bandeira da adoração, demarcando esta área como um território que pertence ao Senhor, consagrando esse território das nossas vidas ao Senhor. Consagre a sua família, consagre o seu trabalho, consagre a sua escola, consagre a sua faculdade. Faça isso. Por onde o Senhor, em sua vocação, lhe direcionar, consagre ao Senhor. Senhor, o Senhor me colocou aqui, e aqui eu quero erigir um altar de adoração ao Senhor,
para que tudo isso aqui seja para a tua glória. Eu conheço um rapaz que ele passou em um concurso. E ele passou em um concurso e esse concurso permitia a ele trabalhar durante 2 anos neste local. Era um concurso, mas era um contrato temporário de 2 anos. E ele começou a trabalhar, feliz da vida, porque a partir do trabalho ele poderia então realizar outros sonhos, como se organizar para casar. Então quem está se organizando para casar, quando começa a ganhar mais dinheiro, fica feliz e fica animado. Não é mesmo, Lucas? E esse jovem realizando o sonho, era de fato o primeiro trabalho dele. Ele já tinha feito alguns serviços aqui, outro ali, mas trabalho realmente para abrir a boca e dizer assim, estou trabalhando, era o primeiro. Primeira semana, o patrão chama. Diz assim, olha, moço, 3 coisas. Crente, policial e negro. O quê? Parei no mesmo saco. Nenhum presta. E esse rapaz da história era crente. E aí ele viu a visão do patrão dele em relação a crente. Preconceito. Crente, policial e negro, segundo o patrão daquele rapaz, não prestavam. E aí o rapaz pensou assim, bom, eu sou crente. E agora? Vou ser perseguido. Como é um contrato de 2 anos, esse homem pode, de alguma forma, me tirar daqui. Tanto que, junto com este rapaz, entrou outro rapaz. Foram 2 chamados para assumir o concurso. E um desses 2 foi tirado pelo patrão. O patrão não gostou, não foi muito com a cara dele, tirou ele. Sabe o que esse jovem fez ao ouvir essas palavras do patrão? Primeiro respondeu o patrão, e disse assim, mas tem suas exceções. Tem suas exceções. E aí, saiu da sala, foi para um lugar assim distante. Sabe o que ele fez? Orou. Levantou a mão para o céu, orou, não em voz alta, porque aí iria chamar a atenção para si, mas orou, movendo os lábios, sem emitir som, mas dizendo, Senhor, esse lugar pertence ao Senhor. Esse lugar é promessa do Senhor na minha vida. O Senhor foi que me abençoou para eu passar no concurso, o Senhor me deu capacidade de passar nas provas, eu estou aqui porque o Senhor abriu essa porta, o Senhor não permita que ninguém venha fechar. Resultado, passa o tempo e o patrão chama este jovem, diz assim, estou sabendo que você é bode, sabendo que você é bode, agora não seja bode como os que tem por aí não. Para resumir a história, esse jovem passou os 2 anos lá, terminou seu trabalho, e um dia, já após o término do contrato, retorna àquele local para visitar os antigos colegas, inclusive o chefe. E o chefe fez a maior alegria com ele, coisa boa lhe ver. E aí, quando ele foi saindo, o chefe fez questão de acompanhar até a porta. Em um dado momento, o chefe parou assim e fez, fulano, peraí, parou aquele jovem, e aí disse para os outros que agora estavam trabalhando no lugar dele, porque o concurso é contínuo. Então, existiam outros agora trabalhando ali na função que ele realizava anteriormente. Ele disse assim, olha, não houve nenhum funcionário tão bom aqui quanto este rapaz. Não houve nenhum funcionário tão bom aqui quanto este rapaz. Quem foi glorificado, irmãos? O rapaz ou Deus? Deus, sabe por quê? Porque aquele patrão, ele poderia continuar dizendo que, não vou citar a frase novamente, vocês ouviram. Ele poderia continuar sendo preconceituoso com relação a crente, mas ele poderia continuar da boca para fora, porque ele tinha visto, durante 2 anos, alguém que testemunhou da fidelidade de Deus, e de fato que é sim possível ser crente e ser íntegro, vivendo numa sociedade caída. Fica para nós o exemplo deste jovem, que naquele local de trabalho, naquele momento tão desafiador, erigiu um altar ao Senhor. Que façamos isso na nossa vida, em nossa jornada. Façamos isso.
Dedique sua família ao Senhor. Dedique o seu trabalho ao Senhor. Sua escola ao Senhor. Sua faculdade ao Senhor. Você, criança que está aqui, dedique sua escola ao Senhor. Ore a Deus, peça pela sua professora, pelos seus coleguinhas. Aquele coleguinha levado, que fica puxando o cabelo de um, beliscando o outro, que fica, de alguma forma, atrapalhando toda a aula. Ore, peça a Deus por ele. É assim que Jesus nos manda fazer. Precisamos, em nossa jornada, erigir, levantar altares de adoração ao Senhor, consagrando tudo a Ele. Concluindo, irmãos, nós vimos que Abraão foi chamado pelo Senhor, nós vimos que é o Senhor quem tomou a iniciativa. Deus tinha um propósito para Abraão, fazer dele uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra. E aí nós vimos que para que isso se concretizasse era necessário este homem obedecer ao chamado. E de fato ele obedeceu, ele foi crédulo, diferentemente do exemplo que nós vimos na última semana. Ele foi crédulo, ele acreditou na palavra do Senhor, ele obedeceu ao Senhor, ele creu na provisão do Senhor, ele respondeu com adoração ao Senhor. E a partir disso, Deus em sua fidelidade cumpriu o seu propósito na vida deste homem. E aí nós vamos ver lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque Abraão foi obediente a Deus, porque Abraão, no seu chamado, confiou na provisão do Senhor, mesmo em meio aos desafios, porque Abraão foi um adorador do Senhor. Deus cumpriu o seu propósito, Deus cumpriu o seu plano, e nós, em Abraão, nós somos abençoados, porque por meio de Abraão, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, para assim cumprir a sua palavra, e nele, Jesus, abençoar todas as famílias da terra. Que é exemplo deste homem, possamos fazer o mesmo. Olhando para nós, não, nós somos falhos, nós temos limitações. Olhando para o Senhor, aquele que chama, aquele que capacita, aquele que está conosco em nossa jornada e aquele que nos abençoa à medida que nós permanecemos ao seu lado. Que você possa responder desta forma ao chamado que Deus tem feito em sua vida. Obediência, confiança na provisão do Senhor e também demonstrações constantes de adoração ao Senhor de toda a terra. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Ou melhor, antes de orar, vamos cantar ao Senhor. Hino 110. Crer e observar. Vamos cantar ao Senhor. Jesus confia, sigo a lei, observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Vem observar quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo fala, a calúnia moda, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece
teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, a tua vontade cumprir, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude em nossa vida, ó Deus, nós demonstrarmos, ó Deus, a fé que Abraão demonstrou. Sabemos, ó Senhor, que foi o Senhor agindo em sua vida, se manifestando a Ele, revelando o teu caráter, tua fidelidade, que o fez confiar. A glória é tua, é o Senhor quem nos comunica a fé, é o Senhor que nos ajuda, ó Deus, a viver por ela. Portanto, rogamos a Ti, ó Deus, que nós possamos ter estas mesmas manifestações a partir, ó Deus, do chamado do Senhor para as nossas vidas. Primeiramente, entendamos, ó Deus, que todos nós somos chamados. Somos chamados para servir ao Senhor, somos chamados para desempenhar papéis nessa sociedade, como nós falamos, profissional, familiar. Faz-nos entender esta realidade, ó Deus, para que nós possamos perceber que só iremos desempenhar esse papel a contento se buscarmos a capacitação no Senhor, a cumprir a vocação que o Senhor nos fez. Então nos ajuda, ó Deus, a responder ao chamado com obediência, a despeito, ó Deus, daquilo que tenhamos de abrir mão, continuemos obedecendo ao Senhor, confiando em Tua provisão, ó Deus, sabendo, ó Deus, que o Senhor cuida de nós. Se o Senhor aponta um caminho e nos mostra que o caminho é esse, a despeito dos desafios que possam aparecer na jornada, o Senhor estará conosco, como nós vimos o Senhor Jesus afirmando. E que nós possamos, ó Deus, responder também com adoração, que a nossa vida seja, ó Deus, seja de constante adoração a Ti. Que todas as áreas da nossa vida, ó Deus, dediquemos ao Senhor, para que nós nunca venhamos a pensar, ó Deus, que nós somos donos de alguma coisa. A nossa família não nos pertence, os nossos filhos não pertencem a Ti, o nosso trabalho não pertence a nós. Os nossos filhos não pertencem a nós, mas pertencem a Ti. O nosso trabalho não pertence a nós, foi o Senhor quem nos deu. Então nos faz, ó Deus, nestes locais, erigir altares de adoração ao Senhor, consagrando ao Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Portanto, nos ajuda, ó Senhor. Nos ajuda como peregrinos, nós que estamos, ó Deus, aguardando a pátria celestial. Que continuemos caminhando, olhando para o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Assim, olhando para o Senhor, imitando o Senhor, buscando o Senhor, teremos condições de viver uma vida que Te agrade. Espere-nos em paz para os nossos lares, dá-nos um restante domingo abençoado em Tua presença e de uma semana também em Tua presença, ó Deus. Que tudo que façamos nessa perspectiva de que o Senhor nos chamou para vivermos para Ti uma vida plena. É assim que nós Te oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito, repouso sobre todos vós, desde agora e para sempre. Pode sentar? Avisos. Terça-feira, reunião de oração, 18h30, direção Diácono Igno. Na quinta-feira teremos o nosso estudo bíblico, 19 horas. E na sexta-feira o nosso programa de rádio, 17 horas. E também o estudo na congregação Delmário Braga, este, por sua vez, 19 horas. Chamo sua atenção para um aviso especial. Próximo domingo, 9 da manhã, teremos culto ao Senhor e teremos a celebração do nosso aniversário. Então,
vai estar conosco, como nós avisamos no último domingo, o reverendo Irineu Júnior. Ele que é filho do reverendo Irineu Ferreira, que é conhecido do pessoal mais experiente aqui da igreja, foi pastor aqui há um tempo. Então vai estar conosco a partir das 9 da manhã, o reverendo Irineu Júnior. E nós vamos ter o culto de celebração ao Senhor, toda a igreja está convocada para estar aqui celebrando a Deus por mais um ano de vida que Ele nos concede. E após o culto nós teremos um almoço comunitário. Por ser de manhã, nós não entendemos que não faria muito sentido um bolo de manhã, para você comer um bolo e ir para casa almoçar. Então, diante dessa realidade, nós vamos ter um almoço comunitário. E aí, as irmãs da SAF estão responsáveis quanto ao cardápio. Então, Rejane disse que ainda hoje vai colocar no grupo, não é isso, Rejane? O cardápio, para que as irmãs possam, então, estar atentas e poder ajudar. E eu sei que a UMP vai ficar responsável pela decoração. Tá? E se precisar dar o PH também, conte conosco. O presidente não está aqui hoje, mas o vice está? O vice não está, mas o secretário está? Então, o secretário estando, então pode contar conosco, não é isso? Pode contar, então precisando dar o PH também estamos aqui para ajudar. O importante, irmãos, é nós unidos celebrarmos ao Senhor, reconhecendo que ao longo da nossa jornada, o Senhor tem nos abençoado grandemente. Então, próximo domingo, 9 da manhã, aniversário da nossa igreja. Continuemos orando pelos nossos irmãos, temos alguns irmãos que estão enfermos, continuemos orando, intercedendo, para que o Senhor esteja logo recuperando esses irmãos, para que eles possam estar aqui também conosco, louvando ao nome do nosso Deus. Tá bom? Não tendo mais nenhum aviso, Deus abençoe a todos e um bom restante de domingo.